Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro Shoftim. Mihá descobre o furto. As tropas da Shevet Dan começaram a se movimentar da casa de Mihá. Eles não temiam ninguém. Eles nem se deram ao trabalho de olhar para trás para ver se estavam sendo seguidos. Enquanto isso, alguém alertou Mihá de que homens da Shevet Dan haviam roubado os objetos de seu templo. Mihá reuniu todos os seus homens e perseguiu as tropas da Shevet Dan. Mesmo quando ele e seus homens alcançaram os ladrões, ninguém da Shevet Dan sequer se deu ao trabalho de se virar e prestar atenção neles. Mihá e seus homens começaram a gritar por atenção. Finalmente, os homens da Shevet Dan se viraram. Qual é o problema? Eles perguntaram a Mihá. Por que você está gritando? Como assim porque estou gritando? Respondeu Mihá furiosamente. Vocês sabem muito bem que roubaram minha imagem junto com meu sacerdote. Agora fiquei sem nada. Bem, é melhor você nos ouvir se você sabe o que é bom para você, ameaçaram os homens da Shevet Dan. É melhor você manter a boca fechada. Existem alguns homens de temperamento impetuoso entre nós. Se eles puxarem suas espadas, você certamente deixará de reclamar. E tudo será culpa sua. Dito isto, os homens de Dan apenas viraram os cavalos e continuaram a marcha. O que Mihá deveria fazer? Seria tolice ele começar uma batalha. Ele e seu pequeno grupo de homens não tinham chance contra 600 soldados armados. Eles certamente perderiam a vida. Mihá não teve escolha a não ser se voltar para casa de mãos vazias. Entre as nações do mundo, roubos acontecem todos os dias, mas entre Bnei Israel as coisas eram diferentes. Normalmente o líder de Bnei Israel punia os ladrões. Então, como poderia Shevet Dan se safar desse furto? Porque você deve se lembrar, essa história aconteceu após a morte de Yehoshua e antes do primeiro shofete ser nomeado. Não havia ninguém para fazer cumprir a lei. É por isso que homens como esses tomaram a lei em suas próprias mãos. Os homens da Shevet Dan conquistam Laish. Os 600 soldados da Shevet Dan, juntamente com Yonatan, que carregava a imagem, marcharam para Laish. Eles lutaram contra os Kenaanim de Laish. Esses Kenaanim não estavam preparados para a guerra e não tinham nenhum tratado com seus vizinhos, por isso ninguém os ajudou nessa guerra. Eles foram derrotados imediatamente. A Shevet Dan se estabeleceu na terra recém-conquistada. Pergunta: por que Hashem ajudou os homens de Dan na guerra? Eles não tinham acabado de pecar roubando a imagem de Mihá? Além disso, a imagem estava no meio deles enquanto travavam a batalha. Resposta: isso nos mostra a grande misericórdia de Hashem com Bnei Israel. Ele sabe que realmente no fundo de seus corações eles querem ouvi-lo, mas às vezes o Yetzer Hará deles é tão forte que eles pecam. Hashem tem certeza de que os judeus farão techuvá. Portanto, ele lida misericordiosamente com Bnei Israel. Ele geralmente os ajuda mesmo quando não merecem. Por exemplo, quando Bnei Israel serviu ao bezerro de ouro no deserto, Hashem ainda continuou a dar comida celestial, o man. Assim também conosco. Ele fornece nossa comida e outras necessidades, mesmo enquanto usamos nossas mãos para fazer uma verá ou nossas bocas para falar lashon hará. Os homens da Shevet Dan encontraram pedras preciosas na terra de Laish. Quando as examinaram, descobriram que eram joias de Leshem. A joia de Leshem era a pedra de Dan no Roshem Mishpat. Agora eles sabiam que Hashem realmente queria que essa terra fosse sua porção. Quando os soldados da Shevet Dan conquistaram Laish, eles queimaram todas as casas dos Kenaanim. Aquelas casas estavam cheias de ídolos e, portanto, eles as destruíram. Isso pode parecer estranho, já que o povo de Dan também tinha uma imagem, a imagem de Mihá. Mas vamos lembrar que eles a serviram em honra a Hashem. Essa era a maneira confusa de pensar deles. A imagem de Mihá foi colocada na Shevet Dan. Yonatan continuou sendo sacerdote. Muitas pessoas vinham servir a ela. Tudo isso foi realmente culpa de Mihá.
por ter criado uma imagem. Toda Shevet Dan, bem como os judeus de outras tribos, foram levados ao pecado. A imagem de Mirá ficou na região da Shevet Dan por muito tempo. Ainda estava lá no final do período dos Shoftim e, de acordo com os nossos sábios, até o fim do governo de todos os reis judeus, quando Bnei Israel foram expulsos da terra e exilados para Babel. Pergunta: por que nenhum dos líderes justos de Bnei Israel destruiu a imagem? Resposta: a imagem de Mirá não era um ídolo. Os judeus acreditavam que a Shekhinah pairava sobre ela. Aqueles que a serviram como ídolo o fizeram em segredo. Obviamente, ainda era proibido ter essa imagem, mas os líderes dos Bnei Israel temiam que o povo não os ouvisse, então preferiram não falar. Eles também temiam que, se a destruísse, os mais fracos entre os Bnei Israel a substituíssem por coisa pior. Todos os não-judeus tinham acesso aos sacerdotes magos Ov e Idoni, que faziam kishuf, magia negra. Se um judeu estava doente ou havia perdido um objeto ou tinha outro problema, ele muitas vezes queria descobrir o futuro. Ele se dirigia ao sacerdote da imagem em busca de ajuda, acreditando que Hashem o ajudaria através dela. Portanto, os líderes não se deram ao trabalho de agir contra essa imagem. Hashem estava com muita raiva de todos os Bnei Israel. Era seu dever livrar-se da imagem. Pelo pecado de não protestar, Hashem mais tarde puniu muitos judeus com a morte. Leremos sobre isso em breve. Mirá, que começou tudo isso, mereceu perder seu Olam Abá. Mas Hashem foi indulgente com ele por causa de seu esforço especial na mitzvah de Arnasat Orhim, recebendo convidados. Hashem reservou uma porção de Olam Abá para Mirá, mas, é claro, ele primeiro seria punido no Geinom por seu pecado. O Levi e sua Pilegesh. Uma segunda história triste ocorreu após a morte de Yehoshua, antes de o primeiro shofete ser nomeado. Havia um homem da Shevet Levi que morava em Ar Efraim. Ele se casou com uma Pilegesh, que é uma esposa secundária, de menor importância que a esposa principal. Não sabemos o nome desse homem. O Passuk apenas se refere a ele como Levi. O Levi não era um homem de boas midot, traços de caráter. Ele tinha um temperamento terrível. Se ele não gostasse de algo em casa, ficava bravo e gritava com sua Pilegesh. Um dia ele encontrou uma mosca em sua carne. Ele ficou furioso com sua Pilegesh, mas ele imaginou que talvez ela não fosse a culpada. Talvez a mosca tivesse caído no prato sem o seu conhecimento. Ele, portanto, ficou quieto desta vez. Mas logo depois ele descobriu um fio de cabelo na comida. É o fim do mundo? Esse erro não pode acontecer nas melhores famílias? Uma dona de casa às vezes está muito ocupada. Obviamente, ela faz o possível para servir bem a sua família, mas de vez em quando a comida queima, ou fica fria, ou muito doce, ou salgada, muito temperada, ou não temperada o suficiente. E é claro, algum cabelo ou objeto estranho pode cair na comida por engano. Isso pode incomodar o marido ou os outros membros da família. Em tal situação, pode-se ver quem tem boas midot. Há histórias sobre os famosos tzadikim que engoliram comida queimada ou extremamente salgada e até uma refeição que não era comida sem piscar os olhos. Eles até pediram uma segunda porção. Mas, é claro, isso não pode ser esperado do marido de todos ou de todos os membros da família. Em vez disso, pode-se dizer à dona de casa, de uma maneira agradável, que algo deu errado, talvez fazendo uma piada sobre isso. Pode-se cuidar do problema sem muito barulho e sem fazê-la se sentir mal. Mas esse Levi reagiu violentamente quando encontrou o cabelo. Ele pensou, primeiro uma mosca, agora um cabelo. Isso é demais. Ele assumiu que sua Pilegesh o estava irritando de propósito. Ele pensou, ela é da Shevet Yehudá. Uma Shevet que se considera especial, talvez ela sinta que não precisa me honrar porque sua Shevet é maior que a minha. Ou talvez não se importe comigo e por isso ela permite que essas coisas desagradáveis aconteçam. O Levi levantou a voz e gritou com a esposa.
A pobre Pilegesh ficou terrivelmente assustada. Ela saiu do quarto e foi embora silenciosamente da casa. Ela estava chateada demais para ficar com o marido. Ela decidiu voltar para a casa dos seus pais em Beit-Lehem. Yehudá, como veremos em breve, milhares de judeus caíram em batalha no final da história. E tudo porque este Levi perdeu a paciência. Isso nos mostra o quanto é importante para uma pessoa treinar-se para ter boas midotes, ser paciente, gentil e amigável, mesmo quando é difícil. O Levi na casa de seu sogro. Na época dessa história, o Levi não tinha outra esposa além da Pilegesh. Ela já estava fora há mais de um ano e o Levi não estava mais com raiva. Ele se sentiu sozinho, queria fazer as pazes com sua Pilegesh. O Levi preparou um criado e 2 burros, um para si e outro para Pilegesh, e foram visitar o pai dela. Ele pediu desculpas à sua Pilegesh e implorou para que ela voltasse para casa com ele. Ela concordou. O pai dela ficou muito satisfeito com a chegada do genro. Quando sua filha voltou para casa, as pessoas sussurraram coisas sobre ela. Elas suspeitavam que o marido a mandara embora porque ela foi infiel. Agora todo mundo podia ver claramente que a culpa não era dela. O marido fez uma viagem especial para pedir que ela voltasse com ele. O pai ficou muito feliz. Ele e a filha seriam novamente vistos com respeito e honra. Quando Levi estava prestes a sair com a Pilegesh, seu pai implorou: por favor, sejam meus convidados por mais um tempo. O pai pensou que o casal fique aqui alguns dias. Desta forma, todos na cidade ouvirão que meu genro veio e eu realmente quero que todos saibam disso. Além disso, eu gostaria de manter o olho no meu genro por um tempo. Eu quero ter certeza de que ele não ficará com raiva de novo e se houver alguma discussão entre ele e minha filha, irei resolver. O Levi concordou em passar a noite. Na manhã seguinte, o Levi disse: agora eu quero ir para casa. Seu sogro achou que não havia pressa, então ele respondeu: tudo bem, mas primeiro vamos comer juntos? O Levi concordou em sentar-se para uma refeição. Quando acabou, já era tarde. Seu sogro disse: é tarde demais para iniciar uma viagem hoje. Fique aqui mais uma noite. O mesmo aconteceu no dia seguinte. O sogro convidou Levi para uma refeição antes da viagem. No entanto, desta vez, o Levi estava totalmente preparado para viajar e impaciente para sair. Seu sogro viu que ele não concordaria em fazer uma refeição. Portanto, ele disse: vamos apenas fazer um lanche. O Levi concordou e as bebidas foram servidas. Isso levou um tempo e quando o casal estava pronto para viajar, já era fim de tarde. Não é seguro partir agora, disse o sogro. Você não chegará em casa antes do anoitecer e terá que se hospedar em uma estalagem a caminho. Faz mais sentido esperar até amanhã de manhã. Mas, desta vez, o Levi insistiu em ir embora. Ele e sua Pilegesh saíram da casa de seu pai e foram embora com o criado. Eles viajaram a tarde toda. Quando o sol estava prestes a se pôr, eles estavam próximos de Jerusalém. Jerusalém ainda não havia sido conquistada por Bnei Israel. Ela estava nas mãos do Yevusim, uma das 7 nações de Eretz Canaã, e era conhecida como Yevus. O servo disse a seu mestre: vamos passar a noite em Yevus. Logo estará escuro e precisamos encontrar abrigo em algum lugar. Não é bom estar na estrada no escuro. As estradas estão cheias de ladrões e assassinos. O servo não sugeriu que tentassem chegar à próxima cidade judaica, Givá, da Shevet Binyamin. Ele ouvira más notícias sobre Givá. As pessoas da cidade eram conhecidas por ser hostis aos visitantes. A cidade tinha má reputação. Mas o Levi disse: prefiro ficar em uma cidade judaica, mesmo que as pessoas não sejam tão boas lá. Em uma cidade não judia, certamente não estaremos seguros. Vamos para Givá. O grupo continuou a viagem e, ao anoitecer, chegaram a Givá, na Shevet Binyamin, o terrível crime na cidade de Givá. O Levi e sua Pilegesh olhavam pelas ruas de Givá. Era óbvio para qualquer transeunte que eles eram estrangeiros que precisavam de um lugar para dormir. Não tendo escolha, o grupo descansou na rua,
cercado por seus burros e trouxas, mas o povo de Givá não se importava. Eles ignoraram o Levi e sua família, ninguém os convidou a entrar. Finalmente um velho passou a caminho de casa, vindo do trabalho no campo. Ele não era de Givá, originalmente, portanto era mais amigável. De onde vocês são e para onde vocês estão indo? Ele perguntou ao Levi. Estamos voltando de Beit-Lehem, respondeu Levi. Antes de voltar para casa, visitarei o Mishkan em Shiló, vou rezar lá e oferecer korbanot, sacrifícios. Mas, embora eu esteja a caminho de fazer uma mitzvah, ninguém me convidou para dormir em sua casa. Não causarei despesas a meu anfitrião. Tenho comida suficiente para meus burros. Também tenho pão e vinho para mim e minha pilegueche e meu servo. Não precisamos de nada além de um teto sobre nossas cabeças. O velho respondeu gentilmente: Não se preocupem. Venham comigo, vocês podem ficar em minha casa e eu também darei tudo o que vocês precisarem. Não durmam na rua a noite toda. O Levi e seu grupo, cansado, seguiram o velho até sua casa. O velho alimentou os burros dos viajantes, pois a Torá diz que é preciso alimentar os animais antes da própria pessoa comer. Então todos lavaram os pés e sentaram-se para comer e beber. Enquanto estavam comendo, ouviram barulhos altos do lado de fora da porta da frente. Parecia que uma multidão estava cercando a casa, pronta para invadir. De fato, um grupo de Erechaíma se juntou na porta. Na verdade, esses bandidos não arrombaram a porta da frente porque respeitaram o velho, mas estava claro que eles estavam prontos a fazê-lo se suas exigências fossem recusadas. Ei, você aí, eles gritaram para o velho. Entregue os convidados que vieram à sua casa. Queremos cuidar deles. Essa história não lembra uma outra semelhante na Torá? A história de Lot em Sedom, quando Lot convidou os anjos para passar a noite em sua casa. O povo de Sedom bateu à sua porta exigindo que ele entregasse seus convidados a eles. Quando Lot recusou, eles tentaram invadir a casa. Esse não era apenas o costume de Sedoma, mas era uma prática adotada por todos os Kenaanima. O povo de Canaã não faria mal a uma pessoa que fizesse parte de sua própria cidade. No entanto, um estranho era livre para todos. Ninguém o protegia. Ele estava à mercê de todos. Como Sedom e suas cidades vizinhas eram piores que o resto de Eretz Canaã. Hashem as destruiu na época de Abraão. Mas devemos ter em mente que todos os Kenaanima eram maus e tinham esses costumes cruéis. O grupo de Erechaim em Givá imitou o comportamento dos Kenanim que viviam ao seu redor. Quando o velho percebeu que a multidão logo entraria e perseguiria o Levi, ele saiu para tentar acalmá-la. Por favor, meus irmãos, ele implorou aos homens do lado de fora. Não pequem. Este homem é meu convidado. Ele veio à minha casa para ser protegido. Suas palavras caíram em ouvidos surdos. Então o velho ofereceu: Se vocês deixarem o Levi em paz, eu lhes darei minha filha solteira e também a Pileguesh. Os Rechaim não estavam interessados. Eles queriam nada menos que o próprio Levi. O Levi viu como a situação era perigosa. Ele imaginou que seria uma haverá menor se os Rechaim torturassem sua Pileguesh do que se o maltratassem. Desesperado, ele pegou sua pilegueche e a empurrou para fora de casa. Isso foi muito errado e cruel da parte dele, mas naquele momento Levi não viu outra saída. Vendo que a mulher estava em suas mãos, a multidão se acalmou. Os Rechaim a levaram embora e a torturaram a noite toda. Então, eles a mandaram de volta para casa. A Pileguesh mal conseguia chegar de volta à casa do velho. Ela estava deplorável, fraca e exausta. Assim que alcançou a porta, ela caiu na soleira. Enquanto isso, a família do velho e o Levi passaram a noite toda se preocupando se a multidão retornaria ou não. Eles ficaram atrás de portas trancadas sem ousar sair de casa. Mesmo de manhã, eles ainda estavam com medo de se aventurar do lado de fora. Mas, quando os raios de sol entraram na casa, o Levi finalmente ousou abrir a porta da frente. Que visão chocante encontrou seus olhos. Esparramada no chão estava a pilegueche dele, as mãos dela segurando o degrau da porta. O Levi pensou: ela deve ter ficado tão exausta que adormeceu aqui.
Ele disse a ela: levante-se, vamos deixar este lugar horrível. Mas não houve resposta. Sua piligueste estava morta. Ou o terror e a tensão da noite tinham sido demais para ela, ou ela morreu de frio depois de ter passado a noite toda em seu estado debilitado. Quando Levi viu que sua esposa estava morta, ele ficou arrasado. Ele disse: não deixarei que os criminosos se safem disso. Não visitarei o Mishkan em Shiló, como eu havia planejado. Em vez disso, correrei para casa e cuidarei para que os Rechaim que cometeram esse crime horrível sejam punidos. Pergunta: Hashem puniu a cidade perversa de Sedom juntamente com suas cidades vizinhas na época de Abraão, destruindo-as com fogo e enxofre do céu. Por que ele não fez o mesmo com o povo de Givá? Resposta: embora as duas histórias pareçam semelhantes, houve diferenças importantes entre o que aconteceu em Sedom e em Givá. Primeiro, todas as pessoas de Sedom, sem exceção, eram perversas. Todas elas, jovens e velhos, cercaram a casa de Lot, quando Abraão rezou para Hashem para salvar a cidade por causa de 10 tzadikim na cidade. Hashem respondeu: não há nem 10 tzadikim vivendo em Sedom, senão eu a pouparia da destruição. Na cidade judaica de Givá, havia apenas uma gangue de criminosos. O resto da população não cometia tais crimes. No entanto, todo o povo de Givá era culpado por não protestar contra os Rechaim. 2. Era a lei de Sedom maltratar estranhos e forasteiros. Se alguém fizesse isso, ele agia legalmente. Era um crime ser gentil com um estranho. Um lugar assim merece ser destruído. Não há esperança de que as pessoas façam techuvá, pois elas perverteram a lei, de modo que pecar é a coisa certa a se fazer. Na cidade judaica de Givá, não havia leis perversas. Todo judeu sabia que a Torá é a lei e era proibido agir como os Rechaim de lá fizeram. Os próprios Rechaim também sabiam que transgrediam a Torá, mas eles escolheram ceder ao seu forte Yetzer Hará. Este crime aconteceu apenas uma vez. Terceiro, é possível que Hashem tenha enviado uma punição do céu, mas isso não foi necessário, pois Bnei Israel puniu a cidade. Vamos ler mais sobre isso. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!